Eram quase 6 da manhã quando o silêncio dominava o saguão do edifício Atlântico, no centro de São Paulo. Do lado de fora, a cidade ainda despertava devagar, com poucos carros cruzando as avenidas molhadas pela garoa da madrugada. Lá dentro, tudo parecia parado no tempo. Sentado sozinho diante de uma mesa de pedra clara estava Augusto Moreira, um homem que por mais de 30 anos fora sinônimo de sucesso, poder e respeito. Seu nome já havia estampado revistas, palestras e eventos importantes. Agora restavam apenas papéis, números confusos e um peso no peito difícil de explicar. À sua frente, uma caneta elegante repousava ao lado de um maço grosso de documentos. Bastava uma assinatura para colocar um ponto final em tudo o que havia construído. Empresas, prédios, empregos, histórias. Tudo seria entregue como quem solta algo que já não consegue mais segurar. Augusto respirava fundo, mas o ar parecia não chegar direito aos pulmões. Seus olhos percorriam as linhas do papel sem realmente enxergar as palavras. Falência voluntária. Ele repetia aquilo em silêncio, tentando se convencer de que era a única saída. Os advogados chegariam em poucas horas. Depois disso, a notícia correria ao país. Nos últimos meses, ele perdera muito mais do que dinheiro. O filho parara de atender suas ligações. A ex-esposa enviara apenas uma mensagem curta, dizendo que não suportava mais vê-lo sofrer. Amigos desapareceram. Conselheiros sumiram. Restara apenas ele e aquele salão frio demais para alguém que se sentia tão vazio. Augusto segurou a caneta. Já havia sido um símbolo de vitória, um presente do pai no primeiro grande contrato da sua vida. Agora pesava como se carregasse o fracasso de gerações inteiras. Enquanto isso, do outro lado do saguão, uma mulher empurrava lentamente um carrinho de limpeza. Chamava-se Marta, trabalhava ali havia anos, sempre no turno da madrugada. Discreta, respeitosa, quase invisível. Ao seu lado caminhava a filha, Clara, uma menina de olhar atento, mochila gasta nas costas e uniforme um pouco grande demais para seu corpo pequeno. Clara observava tudo ao redor com curiosidade. Para ela, aquele prédio parecia enorme, cheio de ecos e mistérios. Seus olhos, porém, acabaram pousando em Augusto. Ele parecia diferente dos outros adultos que costumavam passar apressados por ali. Havia algo de quebrado naquele homem parado no tempo. Marta percebeu o olhar da filha e cochichou para que ficasse por perto e não tocasse em nada. Clara concordou com a cabeça, mas continuou observando. Crianças não sabem fingir que não veem a tristeza. Augusto tentou se concentrar novamente nos papéis. Dívidas, ativos, valores, tudo parecia pesado demais. A rotina daquela madrugada deveria ser simples: assinar, levantar e ir embora. Mas algo o impedia. Talvez o cansaço, talvez o medo, talvez a sensação de que ainda não era o fim. Foi quando uma voz pequena quebrou o silêncio. "Mãe, por que aquele moço está tão triste?" Augusto fechou os olhos por um instante, fingiu não ouvir, mas a pergunta ecoou dentro dele. Triste. Era pouco para definir o que sentia. Era como se tivesse falhado com todos, inclusive consigo mesmo. Marta tentou puxar a filha para longe, pedindo silêncio. Clara deu alguns passos, mas parou de novo. Seus olhos voltaram aos papéis espalhados sobre a mesa. Linhas, colunas, números. Algo ali chamava sua atenção. Augusto respirou fundo mais uma vez e encarou a folha final onde seu nome aguardava. O relógio marcava poucos minutos antes das 6. Ele levantou a caneta, a mão tremendo levemente. Naquele instante, sem que ele pudesse imaginar, a rotina daquela manhã estava prestes a ser quebrada. Augusto mantinha a caneta suspensa no ar quando ouviu passos leves se aproximando. Um toque quase tímido ecoou perto da mesa. Ele abriu os olhos e se deparou com Clara, esticando o corpo na ponta dos pés para alcançar a borda de pedra. A mãe surgiu logo atrás, aflita, pedindo desculpas, dizendo que a menina não sabia se comportar. Augusto ia responder que não havia problema, mas foi interrompido por uma pergunta simples, direta, impossível de ignorar. "O senhor está bem?"
Aquela frase tão pequena acertou em cheio. Nenhum advogado havia feito aquela pergunta, nenhum sócio, nenhum amigo. Todos queriam números, decisões, soluções rápidas. Ninguém perguntara se ele estava bem. Augusto demorou alguns segundos para responder. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Não muito. Marta ficou constrangida, puxando a filha pelo braço, dizendo que estavam atrapalhando. Augusto fez um gesto para que ficassem. Algo naquela menina o fazia querer ouvir mais. Clara inclinou a cabeça, analisando o rosto dele como quem tenta entender um problema difícil. Disse que ele tinha o mesmo olhar da mãe quando o dinheiro ficava curto, um olhar de quem tenta ser forte para não chorar. Augusto deixou escapar um meio sorriso cansado. Era mesmo tão óbvio assim? Os olhos de Clara desceram para os papéis espalhados. Ela franziu a testa. Tem muitos números aí. Ele concordou, mais do que gostaria de ver. Ela se aproximou um pouco mais, ignorando o nervosismo da mãe. Apontou para uma das folhas. Esses dois aqui parecem iguais. Augusto acompanhou o dedo pequeno dela. 2 linhas, em páginas diferentes. O mesmo valor, o mesmo código minúsculo. Ele sentiu o coração apertar. Aquilo não podia estar certo. Havia confiado que tudo fora revisado dezenas de vezes. O que você quer dizer com iguais? Perguntou, agora atento. Clara explicou do jeito dela. Na escola, quando alguém copia o mesmo número 2 vezes, a conta dá errado. Aquilo parecia a mesma coisa, 2 lugares diferentes, mas o mesmo número. Marta tentou interromper, pedindo desculpas outra vez. Augusto não ouviu. Já estava puxando os papéis para mais perto. Seus olhos, antes cansados, agora se moviam rápido. Conferiu novamente. O ativo aparecia duplicado, com nomes diferentes. O ar no saguão pareceu mudar. Você viu mais algum assim? Perguntou, com a voz firme, mas o coração acelerado. Clara apontou outro, depois mais um. Ela gostava de números. Para ela eram como quebra-cabeças. Para Augusto, eram a linha entre perder tudo e talvez ter uma chance. Ele pegou o telefone e começou a refazer contas ali mesmo, retirando valores repetidos, ajustando dados. As mãos ainda tremiam, mas agora não era desespero. Era algo novo, frágil, quase esquecido. Esperança. O resultado não era um milagre. A situação continuava difícil, mas já não era um fim inevitável. Augusto passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. Olhou para Clara como se a estivesse vendo pela primeira vez. Uma menina simples, mochila gasta, uniforme largo demais, mas com uma atenção que nenhum especialista tivera. O relógio marcava pouco depois das 6. Em menos de 2 horas, os advogados chegariam esperando uma assinatura final. Em vez disso, Augusto sentiu algo se mover dentro dele, uma dúvida poderosa. Talvez aqueles números estivessem errados, talvez ele não estivesse tão derrotado quanto acreditara. Ele olhou para Clara novamente. Você pode me ajudar a olhar o resto antes que eles cheguem? O rosto dela se iluminou. Disse que podia tentar. Enquanto o céu começava a clarear do lado de fora, um homem à beira da ruína e uma criança sentaram lado a lado, inclinados sobre papéis que decidiriam destinos. Marta observava à distância, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que algo grande estava prestes a mudar. E naquele instante, Augusto soube. Se estivesse certo, não seria apenas a empresa que estava em jogo. Era a verdade contra a rendição. O saguão, antes silencioso, começou a ganhar vida. Portas se abrindo, passos apressados, vozes ao fundo. A cidade já estava desperta. Mas para Augusto, o mundo havia se reduzido àquela mesa, aos papéis espalhados e ao dedo atento de Clara, apontando detalhes que ninguém mais vira. Página após página, os erros se repetiam. Valores duplicados, ativos registrados com nomes diferentes, mas o mesmo código escondido em letras miúdas, projeções antigas tratadas como atuais, dívidas que já haviam sido quitadas, ainda pesando como se fossem reais.
Marta andava de um lado para o outro, aflita. Tinha medo de estar causando um problema, medo de perder o emprego, medo de ter deixado a filha se meter em algo grande demais. Em voz baixa, pediu desculpas mais uma vez, quase implorando para que aquilo acabasse logo. Augusto não a ouviu. O suor escorria pela testa. Seu coração batia forte, não de alegria, mas de choque. Aquilo não era apenas um erro, era grave demais. Ele havia sido empurrado para o abismo com números que não refletiam a realidade. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem curta apareceu na tela. Advogado a caminho, chegamos em 20 minutos. Augusto sentiu o estômago afundar. 20 minutos. Era tudo que tinham. Ele olhou para Clara, que permanecia concentrada, séria, como se estivesse resolvendo um dever de casa importante. Se esses números estiverem errados, o senhor não precisa perder tudo, ela disse, quase sussurrando. A simplicidade daquela frase doeu mais do que qualquer acusação. Augusto percebeu o quanto estivera perto de desistir sem lutar. Quantas pessoas perderiam o emprego, quantas famílias seriam afetadas por uma decisão baseada em dados distorcidos. As portas de vidro se abriram com força. 3 homens de terno entraram conversando alto. O advogado principal vinha à frente, confiante, com a pasta de sempre debaixo do braço. Ao ver Augusto em pé, cercado por papéis rabiscados, franziu a testa. "Bom dia. Está tudo pronto?" perguntou. Augusto não respondeu de imediato, apenas empurrou as folhas marcadas na direção dele. Não está. O advogado suspirou impaciente, dizendo que já haviam revisado tudo, que não havia alternativa, que aquela era a decisão mais segura. Augusto levantou a voz pela primeira vez em semanas. "Não, vocês passaram por cima. Esses ativos estão duplicados, esses valores estão desatualizados. Isso muda tudo." O advogado pegou os papéis, ainda descrente. Começou a ler. A expressão mudou. O silêncio se espalhou. Ele virou outra página, depois mais uma. O rosto perdeu a cor. "Se isso for verdade", disse em voz baixa, "você não pode assinar nada hoje." Antes que pudesse continuar, 2 membros do conselho da empresa entraram na sala improvisada. Queriam saber por que ainda não havia assinatura. Disseram que o atraso só piorava a situação, que a falência era o único caminho. Augusto sentiu algo quebrar dentro dele, não de fraqueza, mas de clareza. "Vocês sabiam, não sabiam?" perguntou, com a voz firme. Os homens se entreolharam, negaram. Disseram que era tarde demais para voltar atrás, que o plano já estava em andamento, que uma nova liderança assumiria depois. Foi então que Clara, até aquele momento quieta, deu um passo à frente. "Os números estão errados", disse com firmeza. "Eu vi, ele viu, agora todo mundo viu." Aquela frase simples desmontou o ambiente. Não havia mais como fingir. O advogado respirou fundo e anunciou que seria necessária uma auditoria urgente, que aquilo poderia ser negligência grave, talvez algo pior. Os membros do conselho se retiraram às pressas, visivelmente abalados. Augusto sentou-se, sentindo o peso do que quase acontecera. Marta levou a mão ao rosto, emocionada. Clara olhou para ele e perguntou, com medo e esperança misturados: "Eu fiz certo?" Augusto a encarou com os olhos marejados. "Você nos salvou." Mas naquele momento, apesar da descoberta, ele sabia. A batalha estava apenas começando. O prédio já estava completamente desperto quando Augusto foi levado para a sala de reuniões no andar mais alto. Pela primeira vez em meses, ele não entrou curvado pelo peso da derrota. Entrou cansado, sim, mas atento, vivo. Sobre a mesa, pilhas de documentos aguardavam uma nova leitura. Agora, cuidadosa, honesta. Os especialistas chamados às pressas começaram a revisar tudo desde o início. O silêncio era cortado apenas pelo som das páginas virando e por respirações tensas.
Clara permanecia sentada em uma cadeira no canto, os pés balançando no ar, abraçando a mochila como quem guarda um segredo importante. Marta rezava baixinho, com as mãos entrelaçadas. Não demorou para a confirmação chegar. Os números usados para empurrar Augusto à falência estavam errados, muito errados. Ativos duplicados, dívidas inexistentes, projeções antigas usadas como atuais. O que parecia fracasso era, na verdade, uma empresa ferida, mas recuperável. Um dos auditores foi direto. Com reorganização e tempo, a empresa podia se reerguer. Não seria fácil, não seria rápido, mas não estava perdida. Augusto fechou os olhos por um instante. O ar entrou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não parecia pesado. Quando abriu os olhos, eles pousaram em Clara, a menina que, sem saber, havia interrompido o fim da sua história. Os membros do conselho que pressionavam pela falência foram afastados. Investigações começaram. Decisões duras precisaram ser tomadas, mas agora Augusto estava de pé para enfrentá-las. Ele se aproximou de Clara e se abaixou para ficar na mesma altura dela. "Você fez algo muito importante hoje", disse com a voz firme e emocionada. "Não só por mim, por muita gente." Ela sorriu, tímida. Disse que só tinha reparado porque gostava de números, que ajudar parecia a coisa certa a fazer. Meses se passaram. O saguão do edifício Atlântico já não era mais um lugar de silêncio e derrota. Funcionários caminhavam apressados, novos planos surgiam. A empresa ainda enfrentava desafios, mas agora seguia em frente. Clara também teve sua vida transformada, passou a estudar em uma escola melhor, recebeu apoio para aprender ainda mais aquilo que amava. Marta deixou o turno da madrugada e conseguiu um trabalho mais digno, com horários humanos. Na parede do escritório de Augusto, um documento emoldurado chamava a atenção. A folha onde Clara havia apontado o primeiro erro, abaixo uma frase simples escrita à mão. "Tudo mudou aqui." Certo dia, Clara perguntou se quando crescesse poderia trabalhar ali também. Augusto sorriu com uma certeza que nunca tivera antes. Disse que o lugar sempre teria espaço para quem enxerga o que os outros ignoram. Essa história nos lembra de algo importante. Nem sempre a salvação vem de onde esperamos. Às vezes ela chega com passos pequenos, olhos atentos e coragem silenciosa. Quantas vezes você quase desistiu sem revisar os próprios números da vida? Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários o que ela fez você lembrar. Siga o canal para continuar ouvindo histórias que provam que nunca é tarde para recomeçar.